As fortes chuvas atingem a Grande São Paulo, que causaram alagamentos, inundaram residências em bairros da zona leste da capital paulista. A reportagem é de Misael Mainetti. Um temporal na noite de sábado voltou a deixar a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos. O entorno da estação São Lucas, zona leste, ficou tomado pela água. A região já havia sido castigada pelas chuvas. A polícia militar resgatou uma família ilhada em uma enchente. De dentro da casa, os PMs conseguiram retirar uma bebê de 3 meses, uma criança de 1 ano e a mãe delas. A família está bem. Famílias afetadas pelas chuvas na Zona Leste receberam itens de ajuda humanitária. A Defesa Civil de São Paulo encaminhou mais de 2.500 itens para ajudar moradores. O prefeito da capital, Ricardo Nunes, do MDB, sobrevoou vários pontos, entre eles a Marginal Tietê, uma das mais importantes vias expressas da capital. Após os transtornos, a prefeitura multou em R$12.500.000 os responsáveis por um aterramento clandestino às margens do rio. Na área, que tem 2.500 metros quadrados, a prefeitura vai desfazer um aterro e um muro. O objetivo é recuperar a região e ajudar no escoamento de água. 2 pessoas foram levadas para prestar depoimento. Por causa da chuva da madrugada do sábado, a linha 7 Rubi ficou paralisada pela manhã. É que um trem que circulava na linha foi atingido por um desmoronamento. Isso causou a paralisação do transporte perto do túnel da estação Botujuru. Neste domingo, São Paulo permanece sob a influência da zona de convergência do Atlântico Sul. É um fenômeno que provoca nebulosidade e condição de chuva de modo generalizado em todo o estado, principalmente para a capital e região metropolitana, além dos municípios das regiões da Baixada Santista, do Vale do Paraíba, do Litoral Norte, na região de Sorocaba e Campinas. São esperados acumulados elevados de chuva, semelhante ao que aconteceu nos últimos dias, nos quais os volumes superaram os 100 milímetros no período de 24 horas. As fortes chuvas que atingiram São Paulo entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado causaram alagamentos, queda de árvores e transbordamento de córregos. A Marginal Tietê teve trechos intransitáveis e a Defesa Civil emitiu um alerta severo para a capital. Os detalhes na reportagem de Valéria Luizetti. Na noite de sexta-feira, por volta das 11h10 da noite, a Defesa Civil emitiu um alerta severo para a capital e região metropolitana devido ao alto risco de alagamentos e deslizamentos. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas registrou 25,7 milímetros de chuva, sendo a Zona Norte a mais atingida. Foram registrados 26 pontos de alagamento, 12 deles na noite de sexta-feira e mais 14 na madrugada de sábado. 6 córregos transbordaram, todos na Zona Leste. Além disso, houve quedas de árvores, deslizamentos e desabamentos em diferentes regiões da cidade. A Prefeitura de São Paulo informou que mobilizou 2.700 servidores e 330 veículos para limpeza e zeladoria da cidade. No trânsito, cerca de 220 agentes monitoraram as principais vias. Já na manhã de sábado, 7 semáforos apresentaram falhas devido à tempestade, mas as equipes de manutenção foram acionadas. A Marginal Tietê teve pontos de alagamento intransitáveis nas pistas Central e Expressa na altura das Pontes das Bandeiras, Casa Verde e Freguesia do Ó, além de trechos da Avenida Otaviano Alves de Lima. Durante o evento de entrega de 227 unidades habitacionais aqui na Zona Leste da capital paulista do programa Pode Entrar Entidades, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, comentou que tem investido em infraestrutura na cidade para mitigar os efeitos dos fortes temporais. Ele também cobrou celeridade da Justiça e do Tribunal de Contas para a construção de novas infraestruturas. Eu coloquei 7 pontos, eu atualizei, era 7,6, atualizamos ontem 7,8 bilhões de investimento em drenagem, canalização de córrego, contenção de encostas, microdrenagem, polders, piscinões. O que eu investi em 4 anos é maior do que investir nos últimos 18 anos nessa área para fazer frente às chuvas na cidade de São Paulo. A gente vai continuar fazendo, né? Por exemplo, a gente está tendo problema aqui na região
leste do piscinão do córrego do Rio Verde. Espero que o Tribunal de Contas libere essa semana, que está parado lá no tribunal. Estamos em obra lá no piscinão da Moca. É uma pena que ficamos quase um ano preso até conseguir liberar a obra para soltar. E que a gente possa ter todos os órgãos, né? Aquilo que eu tenho falado muito, eu vou repetir, tomara que você ponha na Jovem Pan. Que nós precisamos tratar da supremacia do interesse público. Nunes também cobrou mais investimentos do governo estadual na manutenção do Rio Tietê, destacando a necessidade de aumentar a remoção de sedimentos para evitar inundações. O desassoreamento precisa melhorar, a gente precisa levar o desassoreamento do Tietê para 1.400.000 toneladas ao ano. Ano passado foram feitos 700 mil metros cúbicos. Você vai cobrar seu amigo sobre isso? Não, a gente tem tido reuniões constantes com a Natália, com a presidente do DAE, que eu esqueci o nome agora, é uma mulher. A gente tem falado, eles vão ampliar os programas de desassoreamento, né? Tem uma questão de controle com relação à questão do bombeamento do rio, que aí depende muito da EMAI. Existe uma ação bastante integrada. A Defesa Civil informou que entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado realizou 12 atendimentos emergenciais, incluindo quedas de árvores, desabamentos e deslizamentos em várias regiões da cidade, como explicou o capitão Matheus Nogueira. Até domingo, a partir de segunda ela começa a diminuir, mas ainda vai persistir. Então nós temos a previsão aí de que o estado vai continuar sendo castigado com chuvas até na terça-feira. Tá? Então, apenas para exemplificar, só nessas primeiras horas do mês de fevereiro já choveu 80 milímetros na capital, né, Grande São Paulo. O esperado para todo o mês de fevereiro é 246 milímetros. Então, se nós somarmos aí o volume de chuvas acumulado nas últimas 72 horas, ele vai sim ultrapassar esses 300 milímetros esperado. As autoridades reforçam a importância de evitar áreas alagadas e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 em caso de emergência. Deixa eu comentar esse assunto também com o Diogo da Luz e também com o Gesualdo. Primeiro, o Diogo da Luz. Todo ano, a gente sabe que nessa época chove bastante, a situação é sempre a mesma. Parece que as ações da prefeitura, do governo, sempre se estendem somente neste momento, neste verão, por exemplo, janeiro, fevereiro, nessa época. Por que não há um trabalho prévio? Tem que ser feito, Paula. Então, nós não podemos continuar com essa história de, ora, choveu mais que o previsto, esperávamos que chovesse menos. Se erraram na previsão, isso não vai dizer que não vai acontecer mais a chuva. Todos os meses, às vezes mais de uma vez no mês, a gente escuta essa história. Choveu mais do que o previsto. E, de fato, a prefeitura tem feito mais obras que o normal na prevenção contra cheias. Mas a gente tem que entender que sempre os mais pobres é que sofrem mais nessa situação. E por quê? Aí está um ponto muito importante. Legislação federal e municipal que regram os loteamentos de novos bairros a serem formados, são lindas, cheios de rigor, de cuidados com as pessoas. Os terrenos têm que ter pelo menos 125 metros quadrados, as ruas no mínimo 8 metros, as calçadas 1,5 metro ou 2,5, não sei, e assim por diante, praças grandes. O que acontece é que os loteamentos assim ficam extremamente caros e, na prática, nenhuma empresa legalmente estabelecida faz um único loteamento ou bairro novo para as pessoas mais pobres em nenhuma cidade grande do Brasil. Portanto, os nossos vereadores e deputados federais têm que ser mais sensíveis, simplificar essas leis, porque todas essas pessoas estão tendo que comprar seus terrenos sem escritura e ficando na mão do crime organizado. Esse é o maior loteador das cidades grandes hoje em dia. Olá, é uma notícia nova sobre um assunto velho, né? Todo ano a gente ouve exatamente a mesma coisa. E geralmente o governo, principalmente o governo municipal, traz paliativos. Ele ataca o efeito, mas não ataca a causa. O problema das enchentes em São Paulo é crônico de há muito tempo e passa por questões até da impermeabilidade do próprio piso da cidade, absolutamente concretado, sem vazão para água de chuva, até o próprio problema geográfico da cidade, né? O rio Tietê acaba sendo a destinação de todas as águas das chuvas, águas pluviais, e isso gera os transtornos. Entretanto, todo problema tem uma solução. Essa solução precisa, evidentemente, de investimento público de várias áreas. Ora, se atinge uma camada da população tão significativa, eu vi aqui o prefeito cobrando, por exemplo, o governo do estado e o governo federal.
O governo federal também tem que entrar nessa órbita para ajudar a população, que é exatamente a população mais carente. Vejo que os bairros mais nobres, os bairros que ficam numa situação mais elevada, não sofrem tanto com enchente como a população mais carente. Portanto, é um problema generalizado e que exige um enfrentamento sério de todos os entes federativos.